Bom dia! Como o jovem pensa a saúde? O que para ele é bem-estar? Em busca da resposta, Nossa equipe fez uma imersão de 3 dias com novos talentos. jovens de várias profissões e diferentes partes do Brasil. Um laboratório de ideias para a gente escutar e criar com eles uma nova série. A gente teve muita reunião para falar das ideias, mas o interessante são as transformações que isso causa na gente, né? Porque o jovem sabe o que fazer, Mas não faz. o que leva de fato à tomada de decisão. Para uma mudança de hábito. Será que eu consigo? Será que é possível? Será que um dia eu vou conseguir? Primeiro resultado dessa troca de ideias do Globolab Bem-Estar. Você confere aqui. Nós criamos juntos o projeto Um quarto. O meu quarto, pra mim, ele representa muita coisa. Ele representa a afetividade, ele representa a segurança, que é onde eu fico refletindo, onde eu fico comigo mesmo. Da perspectiva do quarto. Da perspectiva de quem aos 25 anos viveu cerca de um quarto da vida. O que é relevante? O que fazer agora? Para preservar a saúde depois. E se você puder, traz da sua cabeça, porque é o primeiro passo para você conseguir começar a tratar de você, do seu corpo, de todo esse processo de autocuidado. Para quem tá naquela situação, tipo, #não aguento mais, o Bem-Estar de hoje vai falar sobre dor psíquica. E para isso, quem tá com a gente é o nosso consultor, o psiquiatra Dr. Daniel Barros e a psicóloga Karina Fukumitsu. Você tem dúvidas? Você quer contar uma história pra gente? Manda pra cá, usa a #você no Bem-Estar ou liga para 4002-2884. Prepare-se, porque a partir de agora a gente vai entrar no quarto de vários jovens do Brasil para saber como eles estão cuidando da saúde, do corpo, da mente, quais as angústias. Eles falam e especialistas comentam. Esse é o primeiro episódio da série Um Quarto. Se a vida pra mim fosse um meme, eu acho que ela seria aquele expectativa-realidade. Quando eu era adolescente, eu imaginava que a vida adulta ia ser aquele negócio glamouroso, que eu ia estar na faculdade, estudando só o que eu gostava, e que eu ia ter um trabalho super a ver com a minha faculdade, que eu não ia mais depender dos meus pais. E quando eu cheguei na maioridade, bem, não era bem assim. Expectativas são armadilhas que a gente cria para nós mesmos. E daí eu percebi que eu tava na faculdade em um curso que eu gostava, mas nem sempre eu estudava aquilo que eu queria. E que o trabalho que eu tinha não tinha nada a ver com o que eu tava estudando e que eu dependia muito dos meus pais. A gente tem uma expectativa muito alta e que as coisas saiam muito bem, e isso não tem problema nenhum. Mas quando a gente junta isso com a intolerância ao erro, ou com o tudo ou nada, ou tudo tá perfeito, ou tudo tá uma droga, isso gera muita ansiedade. E eu já tinha tido algumas crises de ansiedade, já tratava isso. Só que daí eu comecei a ter mais. Eu tinha uma por dia, passei a ter 2, 3, 4, 5, e era assustador. Eu tava tão preocupada com o futuro que eu não tinha esperança nenhuma no presente. Uma das coisas que eu acho que é importante é trocar a fantasia e essa expectativa por possibilidade. Então a gente precisa aprender a validar os pequenos passos e as pequenas conquistas. E a gente tem que perceber que muitas vezes as coisas não acontecem do dia para a noite. Procurei um psiquiatra, procurei um clínico. E daí eles pediram que eu continuasse com a terapia, continuasse com a meditação, que foi algo que eu já estava fazendo. E hoje eu trato a minha ansiedade também com remédio e faço atividades físicas, assim como eu como bem todos os dias. A gente consegue se acalmar com, por exemplo, técnicas de meditação, de exercício físico, esses pensamentos catastróficos ficam menos fortes e a gente consegue prestar atenção nos recursos que a gente tem. Quando eu faço isso, eu sinto que eu tô mais sob controle da minha vida. E isso me ajuda a pensar que se eu estou sob controle agora, no futuro eu também vou estar. É muito legal esse depoimento da Bia, né, doutora Karina, porque ela mostra que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Ela tá falando das crises de ansiedade, ela mesma fala, no começo eu tinha 1, depois 2, depois 3, até que chegou 5 por dia. É assim mesmo, pra gente chegar nesse ponto aqui do não aguento mais, não é do dia pra noite, né? Não, é uma complexidade que vai gerando, então é um crescente, é um processo que vai acontecendo, que primeira vez você detecta que você tem um problema, esse problema vai tendo uma ressignificação de que ele não tem solução, né? Depois você começa a achar que a situação que você está vivendo é intolerável e você começa a ficar sem esperança. E aí você chega neste ponto, né, de não aguentar mais.
E aí realmente tem que ter esse tratamento total, como ela falou, né? Para dar conta da história, né, doutor Daniel? O mais importante é mostrar que essa escada ela não é uma via de mão única, né? É uma escada que sobe, você pode ir piorando, vendo que você não tem solução, vendo que você está desesperançoso, mas calma. Se você vê que tem uma solução, você ganha esperança. Se você ganha esperança, você consegue solucionar o problema. Então, é uma escada que sobe, mas também desce, e o trabalho dos profissionais de saúde é ajudar a descer, né? Bom, e ao longo dessa subida e descida aí, a gente vai ouvir falar muito de dor, né? Dor física, dor psíquica. Vamos falar dessas dores, doutor? Qual a diferença delas e quais são as semelhanças delas? É muito interessante que quando você tem uma dor em alguma parte do corpo, o cérebro, ele anuncia, ele te avisa onde está doendo, é o braço, é o dedo, é o dedão do pé, é a cabeça, só que ele também tem uma área, né, chamada giro do cíngulo, que detecta, que mostra para o corpo que é algo dolorido, que é algo ruim, que é algo que você tem que tentar parar. Cesse com isso, que isso está te incomodando. Quando a gente está falando de dor emocional, psíquica mesmo, é muito interessante que aí não dói num lugar específico, não dói o dedo, não dói a barriga, não dói a cabeça, mas a mesma área do cérebro que sinaliza a dor, o incômodo, o mal-estar, físico, aquela dor física também fica acionada. Por isso que os pacientes falam, as pessoas falam, doutor, parece que dói, eu não sei aonde, mas é uma dor mesmo, é como se fosse uma dor. Não é como se fosse uma dor, é exatamente uma dor. Só que em vez de ser martelada na unha, que aí o seu cérebro fala, é na unha, é uma dor que você não sabe onde é uma dor na alma, porque realmente é uma dor mesmo. Por isso ela precisa ser respeitada. Respeitada, não tratar com preconceito, isso é frescura, isso aí não é nada. Não, isso é uma dor, mas como toda dor tem tratamento, né? Vamos entrar em outro quarto, então, para a gente continuar essa conversa? Vamos entrar agora no quarto do Caleb. Olá, meu nome é Caleb Carvalho, eu tenho 20 anos, moro em São Paulo. E eu acredito que o momento que a dor psíquica foi mais forte foi quando eu tive que lidar com a pressão pré-vestibular e conciliar tudo isso com o trabalho e ensino médio, enfim. E ainda dar atenção para a família e para os amigos, enfim. Eu devo sair, eu devo ficar em casa, eu devo estudar mais. Você tá me torturando. Você vê seus amigos querendo passar em faculdades, então você se coloca à prova de falar, será que eu sou capaz? Eu não sei se eu consigo. Será que um dia eu vou conseguir? Tu vai ver o que eu vou fazer, eu vou infernizar a tua vida todos os dias. Bom, Caleb, você falou de uma história de um ritual de passagem muito importante realmente, que é o vestibular. É normal sentir essa pressão, é normal também a gente se questionar sobre as nossas capacidades. É o que mais desestimula, é o que mais pressiona, é o que mais faz o jovem ficar dores de cabeça constantes, fadiga, sono, muito sono. Maldita! A ansiedade tem muito a ver com o medo de falhar e o medo de não ter um bom desempenho, o medo de se sentir incompetente diante dos desafios. É importante só não misturar a performance, né, o quanto você sai bem ou não no vestibular, com o seu valor, né? O seu valor é bem mais do que simplesmente se você passa ou não no vestibular. Claro, é muito maior que isso. E nesse mundo imenso, a gente precisa ter uma coisa muito importante que está aqui nessa almofada. Ter compaixão, né, da gente mesmo, né, doutora? Sim. A gente tem que abraçar essa nossa dor, né? Vou virar aqui, olha. A gente precisa ter compaixão dessa nossa dor. Isso é importante por quê? Importante porque a gente precisa aprender a ser generoso com os nossos sentimentos. Né, com todas as situações que nos acontecem, com todos os entraves das adversidades. Então, a compaixão... Quais são esses sentimentos? Já que eles incomodam tanto a gente, é difícil a gente falar, mas, poxa, como é que eu vou ter compaixão com esse sentimento que está me perturbando tanto? Raiva, tristeza, culpa, vergonha, todos os sentimentos que a gente julga que são inóspitos, que não nobres. Mas se a gente tem sentimentos, isso é para a gente, né, cuidar. Ter compaixão de si ou por si é exatamente você acolher aquilo que é teu, do humano. E normalmente, né, doutor Daniel, a gente é muito mais legal com os outros do que com a gente mesmo, né? Pois é, os outros a gente desculpa. Não, coitado, mas foi por causa disso. Não, mas vamos compreender, né? Foi uma situação assim e com a gente mesmo a gente vai lá e é duro. Então, tristeza vem, raiva vem, faz parte. E é importante a gente lembrar que você não é os seus sentimentos. Você tem os seus sentimentos, deixa eles virem, deixa eles irem e a coisa continua. E como
o Diogo Lara falou, que é muito importante, a gente não deve atrelar o nosso valor às nossas conquistas. A gente tem valor independente de passar no vestibular ou não, de ser médico ou ser o que quer que seja, você tem valor como pessoa e isso merece ser muito valorizado. Vamos entrar então agora no quarto do Lucas? Tudo começou no momento que eu descobri que eu era adotado. Comecei a ficar muito triste, enfim, a parar de comer, a não querer mais sair pra brincar. E foi quando eu fui diagnosticado com câncer no estômago. Fiquei com esse câncer durante 4 anos. Eu não chorei por 4 anos. Não adianta colocar tudo debaixo do tapete, porque uma hora a vida vai cobrar da gente. Eu não queria que as pessoas, que a minha família, que os meus pais me vissem chorando. Então eu encarava tudo aquilo com alegria, com piadas, rindo sempre. E isso foi uma pressão psicológica muito forte. O que realmente ajuda nessas situações é quando a gente fica em contato com os nossos sentimentos, percebe eles, deixa eles acontecerem e se mostra vulnerável. Só quando a gente se torna vulnerável é que as pessoas que amam a gente conseguem nos dar um apoio e a gente consegue fazer esse vínculo. A lição que fica disso é de que ninguém é fraco, ninguém é menor ou inferior por expressar, às vezes, tristeza, vergonha, raiva. Essas emoções estão querendo dizer alguma coisa e a gente precisa aceitar isso e aceitar que as pessoas expressem essas emoções da melhor maneira possível. Tem uma pergunta do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhadinha? Olha só. Vitória, sobre a pessoa ser mais importante do que passar no vestibular, como fazer um pai opressor entender isso? Nossa, Vitória, essa pergunta é difícil, né? Mas eu acho que eu sempre acredito no diálogo e na empatia. Né? Se o pai é opressor, porque o pai ele não é necessariamente malvado. Ele quer que você passe no vestibular porque ele quer o melhor para você, porque na cabeça dele a melhor coisa que pode acontecer é você virar um advogado, qualquer coisa que seja assim. Se você consegue, sem hostilidade, sem querer bater boca, mas com empatia mostrar, pai, mas isso não está me fazendo feliz, esse não é o caminho para mim. Muitas vezes, se você conseguir mostrar a sua essência, a sua verdade, é possível dar uma dobradinha no pai, assim, né? É um caminho, não é fácil, mas é um caminho. Tem um comentário, mais um do nosso auditório virtual, vamos dar uma olhada? Olha só, a Lorena, ótimo tema, jovens e crianças têm muito o que falar para os pais e para os adultos próximos, mas poucos são ouvidos. É isso, Lorena, de verdade a gente está fazendo isso justamente para facilitar essa conversa. Vamos entrar em outro quarto agora, o quarto do Eduardo, do Rio de Janeiro. Eu vou colocar a saúde mental em questão, junto com um momento que eu achei que eu não fosse sobreviver, depois que eu já era um pouco mais velho. Que foi o momento quando eu me descobri uma pessoa LGBT. E você começa a se questionar. A sua autoestima é colocada em jogo porque você não consegue desenvolver relações com 13 anos numa sociedade que não entende o que você é, que diz o tempo todo que é errado ser quem você é. Clara, por favor, respeita a minha dor. E eu tive que, com o tempo, de uma maneira cruel, né, porque é muito complicado, ter que ir desenvolvendo, dando meu jeito, me virando nos 30, fazendo o possível e o impossível para conseguir me manter firme. Isso não vai ficar assim. Quando a gente cresce num ambiente que fica julgando a gente o tempo todo, ou dizendo pra gente que a gente não dá conta e que o problema está exclusivamente na gente, a gente começa a duvidar da nossa capacidade, do nosso valor e da nossa força. É muito importante que a gente procure ajuda, que a gente construa uma base de pessoas iguais a gente, parecidas com a gente, que entendam de fato a gente. Quando a gente começa a olhar para pessoas que também servem de modelo para a gente, que passaram por situações parecidas, que têm problemas semelhantes e que conseguiram chegar lá, a gente percebe que existem recursos. Trace da sua cabeça, porque é o primeiro passo para você conseguir começar a tratar de você, do seu corpo e de todo esse processo de autocuidado. Como é que a gente pode ajudar, doutora? A primeira coisa que a gente precisa trazer é a ideia de que você não é a expectativa do outro. Primeiro, você precisa respeitar, legitimar e acolher a tua dor, os teus sentimentos e a tua história, a tua vida. E segundo, você precisa aprender, inclusive, a compartilhar os seus sentimentos, buscar ajuda. Também é importante você desfocar aquilo que você inicialmente coloca como um primeiro problema, para que você tenha essa discriminação de que você não é o seu sentimento, você não é aquilo que você não conquistou, você não é a expectativa do outro. Isso que é importante.
Muito importante. Daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma terapia diferente. Você vai a uma biblioteca e o terapeuta te entrega um livro. A gente volta já já. Bem-vindo de volta ao Bem-Estar. Saúde! Estamos falando sobre terapia e agora uma terapia muito interessante, uma terapia com livros. Você tem um problema e aí um terapeuta te indica um livro que pode resolver o problema. Quem foi conhecer melhor essa história foi o próprio Dr. Daniel Barros. Olha que chique. Vamos entender melhor então? A leitura é a melhor maneira que existe para a gente aprender e se informar. Tudo que é importante saber já foi escrito num livro. Mas se eles têm tanto conhecimento guardado, será que eles podem nos ajudar a viver melhor? Esse é o objetivo da biblioterapia, a terapia com livros. É uma forma de ajudar as pessoas a se conhecer melhor e superar alguns problemas, usando vários tipos de livros. As pessoas vêm, às vezes, só querendo indicação de alguma coisa diferente para ler, ou às vezes com problemas mais específicos, coisas que elas querem investigar melhor, conversar a respeito, até problemas que você acha que são muito particulares, que são coisas assim, muito específicas da sua vida, você percebe que não, são coisas que o ser humano enfrenta e consegue lidar e consegue superar. A leitura de bons romances também é uma maneira de entrar em contato com grandes questões das nossas vidas. A perda de um relacionamento, a luta contra uma doença, praticamente tudo que é importante já foi tratado pelos escritores. Você lê um personagem, uma história de um personagem que está passando por uma situação semelhante, às vezes você fala, bom, mas esse cara devia fazer isso. E por que você não faz, né? E a literatura ajuda a gente a perceber isso. E às vezes você lendo, você percebe que outras pessoas passaram pela mesma situação e lidaram de jeitos completamente diferentes. A Eveline procurou a biblioterapia por causa de uma inquietação típica dos jovens da idade dela. Minha geração é uma geração que está muito... busca uma vida com mais significado, digamos, mais propósito. Não é mais acordar, trabalhar, pagar as contas e, sabe, esse modelo funcionou muito com meus pais, com meus avós, mas não funciona mais comigo. Ela queria inspiração para encontrar um propósito de vida e saiu da terapia com uma lista de livros sobre personagens que passaram pela mesma angústia. Acho que essa questão de identificar com o personagem, ou mesmo livros que fazem você refletir sobre o tema e começar a questionar mesmo, sabe? Faz com que você tenha coragem e questione coisas que você não questionava. E eu acho que isso é muito saudável, ter essa consciência, sabe? Além dos romances, existem livros que podem ajudar quem está doente. Quando eles são baseados em técnicas de terapia, eles podem ser usados por pacientes com ansiedade e depressão. Começar a ler, começar a ter conhecimento a respeito da coisa ajuda muito. Você começa a ter um conhecimento daquilo que é importante saber. E no começo você não sabe nem isso, você não sabe dar os primeiros passos. Prestar atenção em um monte de atitudes, de comportamentos, de coisas que são positivas para a vida. Realmente pode fazer diferença na vida das pessoas. Sem contar que é bom demais, né? Ler, muito bom. Tem um comentário da nossa tela interativa, olha só, da Júlia. Sinto um vazio constante. Tento preencher a todo custo e nada adianta. Não sei mais o que fazer. O que ela pode fazer, doutora Karina? Às vezes o não fazer já é fazer também, né? É importante a gente entender que ninguém vai preencher o nosso vazio. Né? E que a gente tem uma expectativa utópica, que é o outro, né? Que são as pessoas, são as coisas que a gente conquista que vão nos preencher. Né? O que ela pede, o que eu posso fazer? Primeiro é você entender que você precisa legitimar a tua história, né? Que você, inclusive nas tuas perdas, né? Você conseguiu mostrar quem você é. Você já conseguiu passar por situações das quais você conseguiu ter uma superação. Você apresentou para o mundo e para você comprovações empíricas do quanto você consegue superar situações. Na prática, né? Na prática. E para isso, né? Para ajudar você mesma a definir a sua personalidade, né, doutor Daniel? A gente colocou aqui num púlpito um microfone para as pessoas aprenderem a dizer não
não. Por que é tão difícil pra gente falar não? E a gente vive querendo agradar os outros, né, Mari? Então, muitas vezes a gente não vive a vida que a gente quer, a gente vive a vida que os outros querem que a gente viva. Então, dizer não é um exercício, é falar isso eu quero, isso eu não quero, isso é bom pra mim, isso não é bom pra mim. Então, vale a pena a gente pensar, você tá vivendo a vida que você quer viver? Esse é um exercício. Dizer não é o caminho para encontrar a vida que você quer viver. Muito bem, e olha só, depois do intervalo tem Bem na Fita, preste atenção, veja se isso aconteceu já com você, sim ou não, veja bem. Você vai olhando uma pilha assim, ó, do lado, no provador, de tudo que você já provou e nada disso te serviu. Então vai embora porque eu choro em rede nacional. Estamos de volta, a hora do G1 em 1 minuto. Olá pessoal, há mais brasileiros trocando de emprego este ano, apesar do mercado de trabalho estar longe de um cenário tranquilo. De janeiro a agosto, mais de 2,2 milhões de brasileiros pediram demissão por vontade própria, dá 23% do total das demissões. No ano passado, o número foi um pouco menor, pouco mais de 2 milhões pediram a conta porque quiseram. No Rio de Janeiro está rolando agora de manhã uma operação da Polícia Civil e do Ministério Público para desarticular milícias. Até agora, 18 pessoas foram presas, são 24 mandados de prisão, inclusive por vários homicídios. Segundo as investigações, a organização criminosa arrecadava mais de R$1 milhão por ano, impondo taxas de segurança e até cobrando pelo gás de cozinha dos moradores. E no Recife, olha o tamanho desse susto. Uma família estava saindo de casa e encontrou um jacaré embaixo do carro. Eles achavam que era um gato. Aí viram o tamanho do bicho, chamaram os bombeiros na hora e tiveram que ficar em casa trancados esperando. A equipe dos bombeiros resgatou o jacaré. Ele vai passar por um veterinário e depois vai ser devolvido à natureza. Que susto, hein, Mari? Jesus! Um gatinho. Eu acho que eu vi um gatinho. Acho que eu vi um gatinho. Mas os dentinhos, né? Obrigada, Cauê. Valeu, bom trabalho. Boa semana pra você. Pra vocês também. Tchau, tchau. Vamos de Bem na Fita agora, gente. A Nilessa Tait está surfando em águas nada calmas, nada tranquilas. A aceitação do próprio corpo. E ela foi conhecer a Suelen Naraíza, que é maravilhosa, que eu também conheci quando eu estava aprendendo a surfar. A Suelen é uma grande surfista, mas ela não tem aquele corpo sarado que todo mundo espera de um atleta. Vamos ver. Para começar essa reportagem, peça ajuda para mais uma pessoa aí. Conta quantos países você já surfou. Olha, Peru, Equador, Venezuela. É que você vai precisar de 4 mãos para contar. Espanha, Inglaterra, 16. Só para não perder a conta, 16. Eu acho que deu. Tá bom, né? Essa é a Suelen Naraíza. Ela é bicampeã brasileira de surf. Mas hoje eu não vim aqui falar da consagração dela no mundo do esporte. Eu vim bater um papo sobre a satisfação com o próprio corpo. Alguém já entrou nesse assunto com você? Não, vai ser a primeira vez. Vai ser a primeira vez? É uma entrevista inédita, então. Mas como o dia de uma surfista tem que começar no mar, enquanto ela tá lá, eu vou contar um pouco da história dessa guerreira. A Suelen já precisou encarar uma onda bem mais difícil do que estas daí. Ela venceu um câncer no rim, foi aos 10 anos de idade. Ficou até os 13 fazendo o tratamento. Depois da cura, na base da fé e do otimismo, ela voltou para o mar. E voltou dando importância para as coisas certas. Depois disso, assim, o meu pensamento até hoje é a minha saúde, né? Então, se eu tô um pouco mais acima do peso, se eu faço alguns exames, algumas coisas não alteradas, eu vou fazer uma reeducação alimentar, eu vou fazer alguma coisa para melhorar isso, mas pensando sempre na minha saúde, né? Não na minha aparência. Você ser magra não é sinônimo de saúde, né? Esse modo de viver da Suelen atrai muitas pessoas. Ela dá aulas de surf para quem quer saúde. Às vezes gente que só me conhece pela internet, quando vem, fala, nossa, né, você é um pouquinho mais cheinha, né? E você passa isso para as pessoas, né, que você não precisa
né, ter tanquinho, você não precisa estar magérrima para você praticar um esporte ou ser feliz, né? A Suelen sabe onde está a felicidade real. Eu já cheguei a ficar magra, mas nunca apareceu, o tanquinho não chegou a aparecer. Essa busca, né, por essa perfeição da capa de revista, eu nunca tive essa vontade. Você usa esse macacão aí, mas quando tá de folga é no biquinão. Biquíni, maiô, uso o que tiver pra usar. Ai, Suelen, como eu queria ser igual a você. Olha, eu fui numa loja de biquíni ali do lado. Aproveitei que a Mila Kodato mora em Ubatuba. Lembra dela? Aquela consultora de imagem que me ajudou a superar o trauma do quadril. Então, loja em promoção, biquínis lindos e uma frustração ao sair do provador. Na metade do caminho eu já desisti, já não queria provar mais nada. O provador da roupa de praia é cruel mesmo. É difícil deixar tudo de fora e chegar lá e falar assim, não, vamos lá, vou encarar. E eu acho que também essa tentativa e erro, sabe, vai causando mais frustração. Aí você já começa a entrar numa noia assim, ai, nada serve pra mim. É, eu entrei. Eu sei. Eu vou embora antes que eu chore em rede nacional. Porque você vai olhando uma pilha assim, ó, do lado, no provador, de tudo que você já provou e nada disso te serviu. Tem que respirar e sair desse modo frustração, porque senão você não enxerga mais também. Você joga tudo que é bom e ruim no mesmo saco. Mas como? Entender que vão ter coisas que vão servir e outras não. Não deixar as peças que não serviram te abalar. A roupa existe porque tem que vestir um corpo, não o seu corpo existe para se adequar ao que está na moda. E tem uns jeitinhos de usar as peças para chamar a atenção para a parte do corpo que você mais gosta. Se não é o quadril, então desvia o olhar para cima, com as estampas. E essa é boa, tá vendo esse modelo aí? Muita gente usa querendo esconder boa parte do corpo, mas... Não é uma boa ideia, tá? Porque esse aqui ele vai aumentar visualmente. Você se sentiu acima do peso, né? Tá com gordurinha sobrando, tá incomodada, não é a melhor opção. Isso porque a estampa atrai o olhar. Tem mais informação onde? Em cima. Pra onde o olho vai? Vem olhar pra cá. São dicas boas, muito boas, pra te deixar mais confortável. Mas lembre-se que na praia é difícil esconder tudo, né? Então, adotar o jeito Suelen de ser continua sendo a melhor opção. Tô acima do peso sim, mas tô com a minha saúde em dia, sabe? É isso que importa pra mim. Eu com 85 quilos aguento? Bora! Te coloco os pés na prancha! E vai mesmo. Tá suave, tá suave, tá Suelen. Então, olha, se você perdeu alguma coisa, tá no Globoplay. Tá tudo lá. E hoje a gente vai encerrar o Bem-Estar com as fotos dos jovens que participaram com a gente do Globolab Bem-Estar e que estão assinando com a gente, esses jovens, a criação do projeto 1/4. Parabéns pra todo mundo. Delícia essa parceria com vocês, viu? Um beijo, se cuida e até amanhã.